Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do versículo 3. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3. João 13, 3. Aleluia. Glória a Jesus. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas tuas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois do mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amados, o tema da mensagem desta noite é servos por amor. Servos por amor. E aqui, neste texto, nós encontramos talvez a expressão máxima do que é servir. Nós encontramos o Mestre, o Senhor de toda a terra, aquele que não foi criado, aquele que é desde a eternidade, aquele que é santo, puro e perfeito. Ele nos mostra o exemplo maior de humildade. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28, ele diz assim, ó: vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui neste texto nós encontramos Jesus não só ensinando a humildade por meio de teoria, mas ele estava praticando aquilo que ele ensinava. Jesus, ele não só nos ensina por meio de fala, por meio de teoria, ele nos deu o exemplo maior, o exemplo máximo. Ele precisava lavar os pés aos discípulos para mostrar que ele era humilde? Não, mas ele ensinou para os seus discípulos praticando. Eu costumo sempre falar que quem não serve, não serve. Nós precisamos ter humildade para servir. Tem um texto muito interessante lá no livro de Miqueias, capítulo 6, no versículo 8, diz assim, ó: o que é, ó homem, que o Senhor pede de ti, senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e que andes humildemente diante do Senhor
o vosso Deus. Então nós somos convidados a andar humildemente diante do Senhor. E uma das características principais de uma pessoa humilde ela tem prazer em servir. Ela tem prazer em se colocar à disposição de outrem. Tem prazer em se submeter às necessidades daquelas pessoas que estão à sua volta. E o texto, como nós falamos, Jesus, ele nos mostra a importância de nós servirmos. Irmãos, na Bíblia, você vai encontrar duas bacias. Olha que coisa interessante. Você vai ver registrado pelo menos duas bacias. Quais são as duas bacias que a Bíblia fala? A primeira bacia é a bacia que Pilatos usou. Pilatos, diz a Bíblia, que quando Jesus estava para ser crucificado, ele ficou com medo, tá, de ser, enfim, o responsável pela morte de Jesus. Ele pediu uma bacia com água. Ele lavou as suas mãos e disse: o meu sangue não está mais sobre a vida desse justo, deste inocente. Sabe como que nós poderíamos chamar a bacia de Herodes, a bacia de Herodes, né? Pilatos, a bacia de Pilatos. Sabe como nós poderíamos chamar? A bacia do não comprometimento. É a pessoa não querer se comprometer. Então quem não serve, ou quem não quer servir, pede a bacia para lavar as mãos. É a bacia da desculpa, é a bacia da justificativa, e muitas vezes justificativas furadas. Então nós não podemos de forma nenhuma fazer como Pilatos, pedir uma bacia para nos escusar ou fugir, renunciar o nosso compromisso de servos do Senhor. A segunda bacia é justamente essa que nós estamos vendo aqui, a bacia que Jesus pediu, não para lavar as mãos, mas a bacia para lavar os pés. Aí eu repito, imagina o Deus de toda a terra, o Criador de tudo, aquele que não tinha falha nenhuma, se curva diante dos seus discípulos e mostra humildemente como eles deveriam agir no seu dia a dia. Eu disse no início que o tema da mensagem é servos por amor. Servos por amor. Mas eu gostaria de destacar aqui, bem objetivamente, algumas características de quem não serve por amor. Porque nós precisamos também olhar este lado, para ver se nós realmente estamos ou não servindo conforme Jesus nos ensinou. O tema o título da mensagem é servos por amor. Mas vou falar bem objetivamente algumas características que nós não podemos ter, características que realmente venham nos desabonar, que venha realmente nos desaprovar como servos do Senhor. Aqui a primeira característica de quem serve sem amor, são aquelas pessoas que servem como uma simples obrigação, aquelas pessoas que elas vão fazer algo, seja para Deus ou para o próximo, mas veem como se fosse uma simples obrigação. Nós não podemos de forma nenhuma agir dessa forma. Nós temos que agir com dedicação, com amor, com carinho. Nós precisamos envidar todas as nossas forças servindo ao Senhor, não por obrigação ou por uma simples obrigação, mas com toda a dedicação necessária, com toda a dedicação possível. Irmãos, conheço uma história de três pessoas que estavam trabalhando numa obra. Eles estavam trabalhando numa construção, e de repente alguém passou e viu aqueles 3 homens trabalhando ali naquela construção. Eles estavam já iniciando a obra, eles estavam quebrando pedra, começando a furar os tubulões para poder fazer a base, o fundamento daquela obra, daquela construção. E aquela pessoa que estava passando próxima chegou perto do primeiro e perguntou: o que você está fazendo? O primeiro disse: eu estou quebrando pedra, você não está vendo não?
eu estou ralando aqui debaixo desse sol quente, eu estou aqui, enfim, pagando um preço para poder levar comida para casa. Aí aquele homem deixou aquele primeiro e se dirigiu ao segundo e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Aí aquele segundo disse: eu estou trabalhando, eu consegui esse emprego, eu estou com a carteira assinada, eu fui fichado, e agora eu fico aqui o dia todo, de 7 da manhã até às 18 horas, trabalhando, para poder levar o sustento para a minha família. E aquele homem se dirigiu para o terceiro trabalhador, que estava fazendo a mesma coisa que os outros dois, e perguntou para ele: o que você está fazendo? Aquele homem, olhando para o seu interlocutor, limpou a sua testa de suor, olhou para os céus e disse: estou fazendo uma grande obra, estou fazendo uma grande construção. Aqui será um prédio, uma catedral, uma grande edificação, aonde muitas pessoas serão abençoadas. Vocês viram a diferença dos três? O último, ele estava trabalhando com dedicação, ele já estava vendo o resultado final do seu trabalho. Então nós não podemos de forma nenhuma trabalhar e olhar o nosso trabalho como se fosse uma simples obrigação. Nós precisamos trabalhar e fazer o melhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala, irmãos, em Colossenses capítulo 3, no versículo 22. Ele diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, é que vocês servem. Que coisa interessante, o apóstolo Paulo, ele nos fala o seguinte: que tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar o nosso coração, nós temos que dar o melhor. E isso aplica-se não só no contexto religioso. Quando vocês, os levitas, estiverem cantando, estiverem tocando, ou quando estiver pregando, quando você estiver evangelizando, quando os diáconos estiverem servindo, ou quando os irmãos estiverem operando o equipamento de som, ou quando vocês estiverem, enfim, evangelizando, visitando alguém, não só na área espiritual, mas também quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem lá na empresa, se dediquem, façam o melhor. O apóstolo Paulo fala que quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Amém? Então, a primeira característica de quem serve sem amor: encara o seu trabalho como uma simples obrigação. Irmãos, a obra, sobretudo no lado espiritual, fazer a obra de Deus não é uma simples obrigação, é um privilégio. É privilégio servir ao Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar aonde nós estamos? Quantas pessoas gostariam de fazer o que nós fazemos? E tem muitas pessoas que ainda fazem reclamando, murmurando, questionando. A Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós vamos ter uma recompensa, nós vamos receber um galardão. Por isso, se dedique ao Senhor, dê o seu melhor, faça o seu melhor, porque você não está servindo aos homens, mas está servindo ao próprio Deus. Aleluia. A segunda característica de quem serve sem amor: serve de má vontade. Serve de má vontade. Aí eu conheço também uma outra história, uma história também de construtor. Tinha um homem que ele trabalhou 30 anos numa empresa, estava para se aposentar, e um mês antes dele se aposentar, o seu patrão o chamou e disse para ele: olha, eu sei que você vai aposentar no mês que vem, mas eu vou te fazer um último pedido. Eu quero que você construa uma última casa, e você vai fazer o melhor. Você vai construir a melhor casa, você vai usar o melhor material, você vai comprar a melhor brita, a melhor areia, o melhor cimento, a melhor ferragem, o melhor piso. Você vai se dedicar completamente na construção desta casa. Você vai terminar a sua caminhada de 30 anos aqui conosco. Você vai se aposentar com chave de ouro, construindo esta última casa. Aí aquele homem, ele um pouco aborrecido, porque há um mês de aposentar, o seu patrão, ao invés de aliviar,
em vez de dar um descanso para ele, dá uma responsabilidade. Aí ele pensou consigo: eu vou fazer o seguinte, vou fazer o contrário. Ao invés de fazer o melhor, eu vou fazer o pior. Eu vou comprar o pior material, vou comprar o pior cimento, vou comprar a pior areia, vou comprar a pior brita, vou comprar o pior piso, vou fazer uma casa péssima, para ele aprender a valorizar o meu trabalho de 30 anos aqui nessa empresa. E lá foi ele, fez uma casa mal acabada, relaxada, usou o pior material. Final do mês, o seu patrão chegou e ele lá, enfim, a ponto de entregar as chaves para o seu chefe, o dono da empresa. Aí o dono da empresa o surpreendeu, dizendo: olha, você trabalhou conosco por 30 anos, você sempre foi uma pessoa muito fiel, muito dedicada. Eu estou muito feliz por todos esses anos que você nos serviu. E para recompensar você, a casa que você acaba de construir, ela é sua. Pode pegar as chaves, ela é sua. Pegaram aí? Qual que é a lição que nós podemos tirar dessa história? Em tudo nós precisamos utilizar de boa vontade, irmãos. Sabe por quê? Porque tudo que nós estamos construindo, no final, o beneficiado vamos ser nós mesmos. Por isso nós precisamos usar de boa vontade. E uma das características de quem faz a obra sem amor é fazer com má vontade, sabe? Relaxadamente. Lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10 diz assim, ó: que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então que nós venhamos a fazer a obra de boa vontade. Coloque todas as suas energias, todo o seu coração, se dedique, porque tudo que você está construindo, no final, o beneficiado será você mesmo. Então a segunda característica de quem faz a obra sem amor é: faz de má vontade. A terceira característica de quem faz a obra sem amor: faz sem alegria. Eu não sei se vocês atentaram para o texto inicial que nós lemos aqui, ó, Salmo 100. Já viu lá? Salmo 100. Lá diz assim, ó: celebrai com júbilo todos os moradores da terra. No versículo 2 assim, ó: servi ao Senhor com alegria. Irmãos, alegria. Nós precisamos dedicar toda a nossa alegria ao Senhor, fazer a obra com alegria. Em tudo nós precisamos nos alegrar. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então que nós possamos realmente nos dedicar com alegria, porque o Senhor merece. Nós precisamos realmente, sabe, nos voltar e fazer com alegria a obra do Senhor. Jesus, ele fala que até na hora de nós trazermos a oferta na casa do Senhor, nós precisamos fazer com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Para vir à casa do Senhor, Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas pessoas estão nos seus lares entristecidos, e quando chega a hora de vir para a igreja, fecha a cara. Sabe por quê? Porque não tem alegria de estar na presença do Senhor. Davi, no Salmo 84, fala assim, ó: porque um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 em outros lugares. Tem pessoas que se alegram de estar no shopping, de estar numa festa, de estar numa viagem, mas se entristecem na hora de vir para a casa do Senhor. E a Bíblia nos fala o contrário. Nós precisamos nos alegrar, porque nós vamos nos encontrar com os irmãos, nós vamos receber a palavra, nós vamos adorar juntos como uma grande família, adorarmos o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Então tem que ser com alegria. Tudo tem que ser feito com alegria. A terceira característica de quem trabalha sem amor é aquela pessoa que faz a obra sem alegria. Vamos nos alegrar, irmãos. Vamos nos alegrar. Olha aqui, sabe por que nós temos que nos alegrar? E temos que fazer a obra com alegria. Os discípulos saíram, eles pregaram a palavra, eles curaram pessoas, eles repeliram demônios, e eles voltaram felizes, se encontraram com Jesus e disse: mestre,
os demônios nos submetem. Nós oramos e as pessoas foram curadas. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: se alegrem, mas não se alegrem por isso, se alegrem sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, se você não tem motivos para se alegrar, de repente você está passando por provas, está passando por dificuldade, está enfrentando muitas tribulações na sua família, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e isso ninguém poderá apagar, ninguém vai poder arrancar as páginas do livro da vida, aonde estão registrados o seu nome. Se alegre no Senhor, aleluia. Terceira característica de quem faz a obra sem amor: faz sem alegria. Quando você for fazer uma visita, faça com alegria. Quando você for cantar ou tocar, quando você for servir, quando você for fazer qualquer coisa, faça com alegria, com dedicação, irmãos. Está vendo que uma coisa puxa a outra? Em tudo nós precisamos fazer com alegria. A quarta característica de quem serve sem amor são aquelas pessoas que elas esperam uma recompensa pelo serviço. Espera uma recompensa pelo serviço. Aqui, a Bíblia é clara. A Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós vamos receber uma recompensa, um galardão. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer, primeiro, que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador. Galardoador significa abençoador. Então toda vez que nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele existe e que Ele vai nos abençoar. Mas não faça nada esperando uma recompensa. Trabalhe com o coração sincero, porque Deus, Ele sabe muito bem que nós precisamos. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Está vendo? Primeiro o reino. Nós precisamos primeiro colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele tem que ser primazia na minha e na sua vida. E quando nós fazemos isso, Deus vem e acrescenta aquilo que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos de alimento, Ele sabe que nós precisamos de roupa, Ele sabe que nós precisamos de uma libertação na nossa casa, Ele sabe que nós precisamos de salvação da nossa família. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiro buscar o seu reino e a sua justiça, e crendo que Ele vai nos abençoar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a quarta característica de quem serve sem amor: serve esperando uma recompensa, esperando de repente palavras de elogio. Olha, ser elogiado é bom, ser reconhecido pelos homens é bom, mas a Bíblia fala que quando isso acontece, nós já recebemos o nosso galardão. E lá em Provérbios fala o seguinte: que seja a boca de outros a louvá-lo. Então nós precisamos receber o louvor é do Senhor, ainda que os homens não reconheçam o nosso trabalho, ainda que as pessoas que estejam do nosso lado, ainda que a liderança, que o seu patrão, enfim, que alguém da sua família não reconheça o que vocês têm feito, mas Deus sabe, e no tempo certo Ele vai manifestar o seu poder e vai te recompensar, Ele vai te abençoar, porque Ele promete-nos isso na sua palavra. Aleluia. Então não espere uma recompensa pelo seu trabalho, faça desinteressadamente, faça sem segundas intenções, faça sem esperar o retorno. O retorno virá quando você fizer sem a intenção de receber, porque Deus nos promete isso. Então vamos servir o Senhor. Como eu falei, ainda que as pessoas não reconheçam, ainda que eu não consiga enxergar o que você tem feito, ainda que os líderes não consigam ver o trabalho que você está desenvolvendo, faça com dedicação, porque é ao Senhor que você está fazendo. Aleluia. E com certeza a recompensa virá no tempo certo. E a quinta e última característica de quem trabalha sem amor é aquela pessoa que tem um espírito de autocomiseração. Vou explicar para vocês o que significa isso. Autocomiseração, o que é isso?
é a pessoa se apiedar-se de si mesmo. É aquela pessoa que faz a obra e pensa assim: puxa vida, só eu que estou fazendo, ninguém mais está trabalhando, só eu que estou desenvolvendo. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Quantas pessoas estão em casa e só eu que estou vindo à igreja? Quantas pessoas que não vão para o monte, só eu que vou para o monte? Quantas pessoas que ficam em casa nos dias de semana, não vêm na oração, e só eu que venho na oração? Quantas pessoas que não vêm para limpar a igreja na quarta-feira, o templo, o santuário, e muitas pessoas não fazem isso, e só eu que faço. Isso chama-se espírito de autocomiseração, é se apiedar-se de si mesmo, é olhar só pela sua ótica. Aí você só consegue ver o seu trabalho, você consegue só enxergar só aquilo que você está desenvolvendo, o que você está fazendo. Você não consegue ver o trabalho de outros. Aí se você for observar, você vai ver que muitas pessoas estão fazendo também. A Bíblia nos conta uma história interessante do profeta Elias. Elias era um profeta da sua época, um homem de Deus, um homem do fogo. Ele orava, Deus mandava fogo. Ele orava, Deus mandava chuva. Ele era o homem do fogo e da chuva também. E é interessante que chegou um momento da sua vida que ele foi perseguido por uma mulher. Ele derrotou 850 profetas. Depois que ele derrotou os 850 profetas de Jezabel, ele foi perseguido por ela. E diz a Bíblia que ele escondeu-se dentro de uma caverna. E lá naquela caverna, Deus o confrontou e disse: Elias, o que você está fazendo escondido aqui nessa caverna? Por que você não está me servindo? Por que você não vai fazer a obra? Por que você não vai voltar a colocar a mão no arado? Tem tanta coisa para se fazer, tantas vidas para se ganhar. Estou contextualizando. Aí Elias vira para Deus e fala: Senhor, mataram todos os seus profetas, perseguiram todos aqueles que proclamavam o seu nome, somente eu sobrei. Aí Deus vira para Elias e fala: não, Elias, você está enganado, porque ainda existem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ou seja, Deus chamou a atenção de Elias para que não era só ele que estava trabalhando, não era só ele que estava produzindo. Contextualizando, não era só ele que estava vindo à igreja, não era só ele que estava pregando, não era só ele que estava cantando, que estava tocando, que estava servindo, que estava evangelizando, que estava orando. Tem muitas pessoas fazendo a obra também. Então não use, esse espírito de autocomiseração. Coitado de mim, tadinho de mim, só eu que estou servindo, só eu que estou pagando preço, só eu que estou, me envolvendo na obra. Não, tem muitas pessoas sim se envolvendo, tem muitas pessoas fazendo a obra. Então não permita que o espírito de autocomiseração venha dominar você. Então essa é a quinta e última característica daqueles que servem sem amor. Mas nós somos aqueles que servem por amor. Amém? Fomos chamados para servir com dedicação, servir com zelo, servir com alegria, servir com responsabilidade, servir não como uma simples obrigação, mas com prazer, porque nós sabemos que não estamos servindo aos homens. Tudo que vocês forem fazer aos homens, lembrem-se, vocês estarão fazendo ao próprio Deus. Então vamos nos dedicar, vamos fazer a obra da melhor forma possível. Lá em Mateus capítulo 25, Jesus nos chama a atenção para um fato interessante. Ele diz o seguinte: que eu estava nu e não me vestistes, eu estive enfermo e não me visitaste, estive preso e não foste me ver, tive fome e não me destes de comer. Aí eles perguntam: mas mestre, quando que isso aconteceu? Aí Jesus responde: quando não fizestes a um dos meus pequeninos, a mim deixais de fazer. Ele mostra o contrário depois. Ele diz assim: eu estive nu e me vestiste, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste água, eu estive preso, estive enfermo e vocês foram me visitar. Aí eles perguntaram: mas mestre, quando que se deu isso? Aí Jesus disse: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Então nós fomos chamados para sermos servos por amor. Jesus nos ensina aqui em João capítulo 13, ele sendo perfeito, ele sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo. Filipenses capítulo 2 fala isso, tomando a forma de servo, morreu na cruz, para nos mostrar a importância de
servirmos com amor, servirmos com alegria, com dedicação. Eu termino a mensagem contando mais uma história bem conhecida e interessante demais. Esta é uma história de 4 personagens. Anota aí, 4 personagens. Quais são esses 4 personagens? Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Esses são os 4 personagens. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito, e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia ter o feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Que história interessante. Que nós possamos nos colocar como este aqui, aquele que vai fazer, independente de todo mundo fazer. É melhor, irmãos, todos nós fazemos ao mesmo tempo, do que todos nós esperamos que alguém faça a obra do Senhor. Hoje é a noite da história. Deixa eu terminar contando só mais uma história para vocês. Aqui, ia ter uma festa, e nessa festa as pessoas tinham que contribuir com uma garrafa de vinho, tá? Naquela época, não é o vinho que nós temos hoje, esse alcoólico que embebeda as pessoas, era um vinho puro. Aí as pessoas foram convidadas para a festa, e lá naquela festa, para entrar, a maneira como a pessoa era recepcionada ali naquela festa, ela tinha que levar uma garrafa de vinho. Aí eles colocaram grandes tonéis, grandes barris na entrada da festa. Aí as pessoas chegavam e pegavam a sua garrafa e virava ali, depositava o seu vinho dentro daqueles tonéis, dentro daqueles barris. Aí alguém pensou assim: bom, muitas pessoas foram convidadas, muitas pessoas vão frequentar aquela festa, e eu vou fazer o seguinte: ao invés de colocar vinho na garrafa, eu vou colocar água, porque ninguém vai perceber. Uma garrafa de água no meio de um tonel, um barril daquele tamanho de vinho, vai misturar, ninguém vai nem perceber. As pessoas vão beber e vão se contentar, achando que eu depositei o vinho, uma vez que eu vou depositar a água. E lá foi ele, encheu a garrafa de água, e quando chegou próximo lá, olhou para um lado, olhou para o outro lado, não viu ninguém, depositou a água ali naquele barril. Aí passou-se a festa, no desenrolar da festa toda, chegou o momento em que o vinho dentro da festa, lá no local onde estava sendo realizada a festa, acabou. Aí eles pensaram: bom, nós temos vários tonéis, vários barris na entrada, nós vamos pegar mais vinho e vamos distribuir para os convidados, porque vinho significa alegria, é festa. Aí eles foram ter aqueles barris, pegaram o suposto vinho, e quando eles colocaram nas taças para as pessoas beberem, que surpresa, não tinha vinho, só tinha água. Por quê? Todo mundo teve a mesma ideia que este último. Ou seja, eles pensaram: bom, vai todo mundo levar vinho, então eu vou levar água. Pegaram aí a lição? Muitas vezes nós pensamos assim: não, eu não vou fazer isso não, tem gente para fazer. Não pense assim, faça a obra. É melhor 2 fazerem, é melhor 2 até se chocarem no caminho para fazer a obra, do que os 2 deixarem de fazer a obra. Então vamos nos dedicar, vamos fazer a obra, porque fazendo assim, com certeza nós vamos glorificar o nome do Senhor, porque nós vamos estar servindo. Em tudo que nós somos fazer, faça com dedicação, com amor, com carinho, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta de vida aqui na terra. Então você que de repente tirou a mão do arado, você que fazia obra, você que tinha dons, tem talentos, mas você os enterrou, desenterra-os, coloca-os à disposição do Senhor, porque quando nós fazemos a obra com amor, com dedicação, nós estamos glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Jesus.